Amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, professor de Escola Bíblica Dominical, e iremos aprender aqui a lição de número 11. Já está acabando o trimestre, né? Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus é maravilhosa e nos exorta a guiar, a andar pelo caminho correto, traz alegria, traz ânimo, preenche o nosso vazio. Então a palavra de Deus é maravilhosa. Lembrando que a palavra de Deus é a mente de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos aprendendo a mente de Deus, sobre o que Deus quer para a humanidade. Meus amigos e irmãos, nós vimos aqui que nós iremos iniciar aqui a lição de número 11, onde fala, o título da lição é Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós vemos aqui que a lição é uma lição muito boa. O nosso textuário diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 4. A nossa verdade prática diz o seguinte: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A nossa introdução diz o seguinte: o livro de Lucas e Atos são dois volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir das premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito repousava em Jesus, também foi concedida à Igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Então, meus amigos, nós vemos aqui, o primeiro capítulo aqui da lição fala sobre o Evangelho de Lucas e o Espírito Santo no ministério de Cristo. O Evangelho de Lucas e o Espírito Santo no ministério de Cristo, onde fala aqui o primeiro capítulo. Nós vemos aqui que o livro de Lucas e de Atos, eles foram escritos por Lucas, certo? Eles foram escritos por Lucas. E o próprio Lucas, ele descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, Lucas, ele descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Cristo e da igreja e da sua igreja, certo? Nós vemos aqui a capacitação do Espírito Santo, como é fundamental a capacitação do Espírito Santo na vida do cristão, porque nós precisamos sermos guiados pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo faz coisas boas, faz o correto. Não quer dizer que nós não venhamos a errar. Nós erramos, nós somos falhos, mas a capacitação do Espírito Santo, nós sermos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos aprender mais tarde sobre o fruto do Espírito. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo faz coisas corretas, procura fazer o bem. Quando erra, procura se consertar. Então, é fundamental para a vida do cristão, para a vida de quem quer ter uma comunhão com Deus, é necessário e fundamental sermos guiados pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que Lucas, certo? Em Lucas ele registra os fatos da vida de Cristo. Ou seja, nós vemos aqui, quando nós lemos o livro de Lucas, nós vemos que ele registra os fatos da vida de Cristo. E essa narrativa do livro de essa narrativa do livro de Lucas, nós vemos que a narrativa fala do nascimento. Essa narrativa do livro de Lucas, fala do nascimento, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Lembrando que os quatro evangelhos eles se apegam nisso, em falar do nascimento, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus. Eles se apegam muito aos quatro evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui nós estamos falando sobre o livro de Lucas
e Atos dos Apóstolos especialmente. Então nós vemos aqui, e também ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós vemos aqui no livro de Lucas. Ou seja, quem é o Espírito Santo? Eu coloquei aqui, olha, o Espírito Santo, ele não é um atributo da divindade. Ele não é um atributo da divindade, ele não é um atributo divino. O Espírito Santo, ele possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. O Espírito Santo sendo a terceira pessoa da Trindade, e ele é um Espírito que provém de Deus. Então o Espírito Santo ele não é um atributo divino. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós vemos aqui que é um Espírito que provém de Deus, como o próprio nome diz. É um Espírito Santo. É santo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no livro de Lucas também, nós vemos a ação do Espírito Santo. Agora, deu para entender essa parte aqui. Agora nós vamos ver aqui a ação do Espírito Santo na vida das pessoas e na vida da igreja. Nós vemos aqui a ação do Espírito, quando diz aqui do Espírito Santo, na vida de João Batista. Nós vamos ver aqui, vamos ler 1 Coríntios, notei aqui, olha, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Olha aqui, o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nós é dado, o que a nós é dado gratuitamente por Deus. Então nós vemos aqui que é dado gratuitamente por Deus para os cristãos, para aquele que crê em Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo é um Espírito que provém de Deus, ele é santo. E nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de João Batista, o precursor de Cristo. Então nós vemos aqui, vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 1, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Nós vemos aqui, que aqui fala sobre o nascimento de João Batista. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na vida de João Batista, ainda antes de ele nascer, ainda quando ele estava no ventre da sua mãe. Nós vemos aqui da sua mãe chamada Isabel. Nós vemos aqui Isabel e Zacarias, que eram os pais de João Batista. Porque será grande. Então nós vemos aqui que era Cristo falando sobre aqui, a ação do Espírito Santo na vida de João Batista antes dele nascer. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Era uma promessa de que ele seria cheio, glória a Deus, do Espírito Santo antes de ele nascer. Já ali quando estava ainda se formulando o corpo fisicamente, ali no ventre da sua mãe, aqui nós vemos aqui que Deus já falou, olha, ele será cheio do Espírito Santo de Deus. Era um anúncio do nascimento ali, que ele seria. Então nós vemos aqui a ação do Espírito na vida de João Batista, o precursor de Cristo, glória a Deus. Então nós vemos aqui que ele já seria cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento, glória a Deus. E nós vemos aqui também na vida de Isabel, sua mãe, e de Zacarias, seus pais, Isabel e Zacarias. Vamos ler ainda no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Nós vemos aqui que Maria, a mãe de Jesus, nós vemos aqui que Maria recebeu o anjo, e o anjo disse que ela teria um filho, mesmo sem ela ter relação com José, que ainda não seria casada, que ainda não era casada. Maria era virgem, e ela daria a luz a Cristo, ao nosso Salvador. E Maria,
ela vai visitar Isabel, e no versículo 41, e naqueles dias, 39, naqueles dias levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na vida de João Batista, mesmo antes dele nascer, glória a Deus. Na vida de sua mãe, Isabel, nós vemos aqui que ela recebe a visita de Maria, mãe de Jesus, e na vida de Zacarias também. Vamos ler ainda no versículo aqui 67. Diz assim: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então nós vemos aqui que Zacarias, ele estava, nós vemos aqui que a ação do Espírito Santo também na vida de Zacarias. Então, quando Zacarias fala aqui, nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, Zacarias estava falando de Jesus. Então nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de João Batista. Veja que família abençoada. A ação do Espírito Santo na vida de Isabel, sua mãe, na vida de Zacarias, seu pai, e na vida da criança, mesmo até ele nascer, que era João Batista. Glória a Deus. Veja que família abençoada. Então nós vemos aqui que Jesus, já grande, já um adulto, nós vemos que Jesus, ele é batizado com quase 30 anos de idade. Com quase 30 anos de idade, Jesus é batizado. A mesma idade que os levitas iniciavam o seu ministério. Podemos ler lá depois, Deuteronômio, capítulo, não lembro o capítulo, vou ficar devendo. Mas nós vemos aqui que os levitas, eles começavam o seu ministério com 30 anos de idade. Então, com quase 30 anos de idade, Jesus Cristo, ele é batizado nas águas. E por que Jesus, ele não precisava se batizar? Porque Jesus não tinha pecado, mas ele fez isso para que cumprisse toda a justiça. Eu até não tenho aqui. Jesus, ele não precisava se arrepender. Por isso, mesmo assim, se batizou para cumprir toda a justiça. Por quê? Porque o batismo, olha aqui, ó, preste atenção. O batismo significa mergulho ou imersão, simbolizando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, também significando também o arrependimento dos pecados. Então Cristo, ele não precisava se arrepender, ele não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado, mas para cumprir toda a justiça, ele se batizou, cumprindo toda ali a justiça. Vamos ler aqui ainda, no livro de Lucas ainda, capítulo 2, versículo 29, que diz o seguinte: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para alumiar as nações e para glorificar o teu povo de Israel. Nós vemos aqui que isso era um homem chamado Simeão, né? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe dada a revelação pelo Espírito Santo de que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então tinha a promessa de que ele não morreria até ver o Salvador. Então quando ele viu Cristo ali ainda criancinha, nós vemos ali que ele se alegrou, e dizendo que poderia ali partir já, porque estava vendo a salvação de Cristo para o povo de Israel e para toda a humanidade. E para finalizar aqui no livro de Lucas ainda, capítulo 35, diz o seguinte: E respondendo o anjo, disse-lhe: Será sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso era o anjo falando para Maria. Veja aqui que ela diz, olha, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, seria o filho de Maria, será chamado Filho de Deus. Então nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na vida de Maria, na vida de Isabel, na vida de Zacarias, na vida de Simeão. Nós vemos a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo, no ministério da igreja, e nós vemos a ação também do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós pedimos a Deus algo e Deus dá livramento, Deus dá saúde, Deus traz cura, Deus traz bênçãos para a nossa casa, então nós podemos ver a ação de Deus na minha e na sua vida. Vou finalizar por aqui, daqui a pouquinho iremos iniciar a outra parte aqui do capítulo. Paz do Senhor.